No estudo anterior da Bíblia, vimos que nosso Senhor Jesus Cristo voltará outra vez a este planeta. Quando virá? É a pergunta que responderemos no estudo de hoje. Convido-lhe para tomar a Bíblia e abri-la em São Mateus capítulo 24. Notem o que diz a partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo de Jerusalém, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta declaração de Jesus, ela surpreendeu os apóstolos. Eles esperavam palavras de elogio à arquitetura do templo e agora os seus ouvidos os seus ouvidos, eles ouvem destruição. Mas, mais adiante, quando Jesus estava já distante do templo, alguns deles se aproximaram de Jesus e notem o que diz o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os discípulos perguntaram duas coisas, pergunta dupla. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que não iam ficar pedra sobre pedra ali em Jerusalém, no templo. E quando seria a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Imaginemos que nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui, ou que ele estivesse aqui. E os apóstolos perguntam: quando? Este risco vermelho é para nós a evolução do tempo. Quando? Qual foi a resposta de Jesus? Vamos continuar aqui no capítulo 24 de São Mateus. Note o que ele diz a partir do versículo 4 em diante. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos. Um fato interessante é que, examinando a história, nós encontramos que exatamente isto foi o que aconteceu. No ano 44 de nossa era, houve uma grande fome no Império Romano, que está inclusive registrada na Bíblia, em Atos 11, 28. 2 anos depois, houve o grande terremoto de Creta. Alguns anos depois, no ano 51, o terremoto que abalou a cidade de Roma. Se os senhores forem à Itália, lá em Roma ainda veio a destruição causada por este terremoto. Logo depois, no ano 60, o terremoto da Frígia. Logo depois, o terremoto de Campânia, no ano 63. E no ano 66, Vespasiano marchou para tomar Jerusalém, para destruí-la. Só que, por algum motivo, ele levantou o cerco e se afastou da cidade. Os cristãos que criam na profecia bíblica, atendendo ao que Jesus havia dito, saíram da cidade e não pereceram na destruição. Por quê? Porque logo depois, no ano 70 de nossa era, Tito, ele marchou contra Jerusalém, ele e todos os seus exércitos. Cercaram a cidade. Havia muita gente dentro da cidade devido às festas. O mantimento acabou em pouco tempo, ninguém podia sair, ninguém podia entrar. A fome chegou ao máximo dentro de Jerusalém. Não havia nem sequer uma haste de capim, diz um historiador. E no auge da fome, os romanos, soldados, eles romperam os muros de Jerusalém e puseram fogo à cidade. Mais de 1 milhão de israelitas pereceu. Foi realmente algo impressionante. Jesus, falando do fato, diz assim no versículo 15: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, e realmente assim foi algo abominável.
Quando aqueles rolos de fumaça negra subiam para o céu, aquela gente se lembrava do que haviam dito diante de Pilatos, no julgamento de Cristo: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Jerusalém foi destruída, foi arrasada. Tempos depois, tomaram até as pedras que haviam ficado dos alicerces do templo para fazer um aterro, e não ficou pedra sobre pedra daquela majestosa construção do templo. Anos 70 de nossa era. E o que haveria depois? Notem o que nosso Senhor Jesus Cristo declarou no versículo 21. Porque nesse tempo, a ideia é deste tempo em diante, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O contexto nos indica que seria um longo período de tempo e um período de tribulação para os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem o que aconteceu? Os cristãos começaram a ser terrivelmente perseguidos. Tomavam cristãos e os lançavam às feras, amarravam cristãos e ateavam fogo, matavam cristãos na presença dos filhos ou filhos na presença dos pais. Outras vezes amarravam cristãos e soltavam os leões que arrancavam pedaços desses cristãos em plena vida. Ao lermos na história estes fatos, temos a impressão de que tudo que o demônio poderia inventar para fazer os cristãos sofrer foi realizado. Houve períodos de trégua, houve períodos de maior hostilidade, mas o fato é que foi realmente um período muito grande, um grande período de aflição, de tribulação para os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 1000 anos. E quando terminou este período desta grande aflição? Vou vos contar. Foi no ano de 1773. Os senhores podem ler nas enciclopédias, nos bons livros de história, Maria Teresa, rainha da Áustria, deu um decreto e a intolerância religiosa terminou. A ordem dos jesuítas foi extinta e terminou aquele grande período de perseguição, períodos em que até cristãos perseguiam os próprios cristãos. E o que disse nosso Senhor Jesus Cristo haveria logo em seguida? Notem o que diz o livro de Deus, aqui no mesmo capítulo de São Mateus 24, versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. 3 fatos. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Como já vos falei, aquele período de intolerância terminou em 1773. E tal qual declarou nosso Senhor, logo em seguida, em 1780, e veio o primeiro sinal. Nosso Senhor disse: o sol não daria a sua luz. Vou vos contar. Na região da Nova Inglaterra, na América do Norte, onde estava concentrada a população que mais estudava a Bíblia no mundo, aqueles que séculos antes haviam escapado da intolerância religiosa da Europa, como no caso do barco Mayflower e outros mais, que vieram à América procurando um ambiente onde pudessem exercer livremente a sua religião. Ali, no dia 19 de maio de 1780, as pessoas se levantaram pela manhã como normalmente, mas ali pelas 8 horas começaram a notar como que um paredão de escuridão começava a se aproximar. Às 9 horas começou a escurecer. Cada vez mais forte a escuridão, professoras não sabiam o que fazer na escola, mandaram as crianças de volta para casa.
as galinhas voltaram para o puleiro, as vacas voltaram do pasto. Ao meio-dia, dizem alguns escritores, uma folha branca de papel não era vista a um palmo do rosto. Não era eclipse. Um eclipse também nunca fica tão escuro. Por volta das 4 horas da tarde, o dia começou a clarear outra vez. Um fato interessante. Os deputados estavam reunidos em assembleia no estado de Connecticut. Um dos deputados, diante daquele fenômeno, se levantou e disse: Senhor presidente, proponho que adiemos a sessão, pode ser o fim do mundo. O presidente respondeu: se é o fim do mundo, prefiro ser encontrado cumprindo meu dever. E virando-se, disse aos servidores: tragam velas. E a sessão continuou. Isso está lá registrado nas atas da Assembleia Legislativa daquele estado. Não era ainda o fim do mundo, mas era um dos sinais, exatamente como nosso Senhor Jesus Cristo disse, logo depois daqueles dias. À tarde, o dia clareou, mas à noite, quando a lua apareceu, a lua estava vermelha, cor de sangue coalhado, tal como está também escrito lá em Apocalipse capítulo 6. E agora, passaram algumas dezenas de anos e vem o terceiro fenômeno. Jesus se referiu a este fenômeno como uma chuva de estrelas, queda de estrelas. Sabem? Foi em novembro de 1833, na noite de 12 para 13, naquela mesma região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, é onde o fenômeno foi mais enxergado. Pessoas que na noite do dia 12 estavam ainda fora, altas horas da noite, começaram a ver que a quantidade de meteoritos, ou estrelas cadentes, como são chamadas na linguagem popular, se estavam precipitando sobre a Terra. E o número aumentava cada vez mais, e cada vez mais brilhantes. E começaram a acordar outras pessoas, e outras pessoas vendo aquele fenômeno, algumas começaram até a gritar, correndo pelas ruas: é o fim do mundo, é o fim do mundo. O professor Olmsted, da Universidade de Yale, ele declarou o seguinte, vejam: os que tiveram a sorte de presenciar a queda de estrelas, ocorrida na manhã de 13 de novembro de 1833, viram sem dúvida a maior manifestação de fogos de artifício, entre aspas, celeste que haja sido presenciada desde a criação do mundo, ou pelo menos que se encontre nos anais da história. A extensão da chuva foi tal que cobriu uma parte considerável da superfície terrestre. Um desses professores declara que calcula em 600 mil o número de meteoritos que se precipitavam para a Terra. Meteoritos são corpos celestes, granito ou ferro, que estão no espaço sideral, e quando alguns deles se aproximam demais da Terra, a Terra os atrai, e eles em tremenda velocidade se precipitam de encontro à Terra. Mais ou menos a 140 quilômetros de altura, 190, eles, devido ao atrito com a atmosfera, eles incandescem. E os senhores à noite veem aquela estrelinha cadente, que depois se apaga. Mais ou menos aí 90, 80 quilômetros, no máximo 40 quilômetros, se evaporizam e desaparecem. Alguns meteoritos chegam até cair na superfície da Terra e nos museus a gente consegue encontrar vários deles. Um fato interessante é que quando os enciclopedistas franceses fizeram a primeira edição da enciclopédia francesa, quando chegaram a tratar deste assunto de meteoritos, eles declararam que isto era uma ficção religiosa, uma superstição. E citavam até ali o livro de Atos, onde diz que os atenienses gritavam: grande a Diana que caiu do céu, a deusa que caiu do céu. Eles se referiam a um meteorito que havia caído ali. Mas, depois desta chuva de estrelas de 1833, ao estudarem mais a fundo o assunto, tiveram que mudar o seu conceito. A quantidade de estrelas cadentes era imensa, brilhantes, e quanto mais brilhante, mais velozes. Não era ainda o fim do mundo, mas era um dos sinais dados por nosso Senhor Jesus Cristo. O
haveria depois? Um fato interessante é que nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a Bíblia, tem algumas declarações curiosas. Eu quero vos remeter a uma delas. Por exemplo, em 2 Timóteo, o apóstolo São Paulo, escrevendo, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias. É interessante esta expressão. Ela aparece várias vezes na Bíblia Sagrada. Últimos dias. E depois o apóstolo São Paulo começa a enumerar alguns fatos que ocorreriam nos últimos dias. Vejam, ele diz assim: sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, e é isso que a gente vê hoje em dia, não é verdade? Contanto que eu ganhe um pouquinho mais, que me importa os outros? Não é essa atitude que vemos por aí? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aí está a delinquência infanto-juvenil. Ingratos, irreverentes, ingratos. Há homens que têm esposas dedicadas, 20, 25 anos, e de repente uma ingratidão, a abandonam atrás de outras aventuras amorosas. E o mesmo acontece com senhoras também, ingratos. Um empregado trabalha toda a vida para um patrão e de repente, falência declarada, etc. E o empregado não recebe nada. Ingratos. E a Bíblia continua: irreverentes, desafeiçoados, sem aquele afeto puro, natural. O afeto é quase sempre para tirar, para conseguir tirar alguma coisa da gente, interesses. Depois diz: implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. A polícia prende indivíduos aí, por que você fez isso? Ah, eu não sei. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Não é verdade que hoje é difícil a gente encontrar uma pessoa em quem a gente possa confiar plenamente? Traidores. Quando? Nos últimos dias. E que diz mais? Atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não é isto que nós vemos por toda parte? O povo prefere os prazeres do que as coisas de Deus. E note o que diz agora: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Não é verdade que a gente vê em todas as religiões pessoas que um dia apresentam uma forma de piedade que parece que são as pessoas mais santas que há, e no dia seguinte estão mentindo, enganando e fazendo uma série de coisas impressionantes? Sinal dos últimos dias. Mas esta expressão nos últimos dias não aparece somente aqui. O apóstolo São Tiago também nos fala sobre ela. Diz ele assim no versículo 3: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Sabe de quem está falando aqui? Dos ricos, dos poderosos. Esse texto aqui trata da luta, do conflito entre capital e trabalho. E continuando a leitura, lemos assim: e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Outra vez a expressão últimos dias. E realmente, nós estamos vendo na atualidade um tremendo conflito entre capital e trabalho. Mas esta expressão aparece também em São Pedro. Notem na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta antes de tudo que, nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Isto caracteriza muito bem esta onda de secularismo e materialismo no qual nós estamos vivendo. Mas o que desejo destacar mais aqui é este fato. Há um período que a Bíblia chama de últimos dias. O que significa a expressão últimos dias? Os dias que precedem o fim. E qual é o grande sinal que nosso Senhor enunciou na profecia de São Mateus, capítulo 24, caracterizando o fim? Os senhores querem ver? Tomem a Bíblia outra vez e abra em São Mateus, capítulo 24,
E veja o que diz o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Notem como nosso Senhor Jesus Cristo foi claro. Aí é fim. Jesus já não disse, ainda não é o fim. Não, agora ele declarou, é fim. F com letra maiúscula, é fim mesmo. É a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando eu penso de como a mensagem bíblica está sendo levada a todos os povos, a todas as pessoas, pelo rádio, pela televisão, pela imprensa, pelos pregadores, não há dúvida, meus caros amigos, que isto caracteriza muito bem a expressão últimos dias, perto do fim. F, final da história, esta presente história da humanidade na condição de pecado. Meus caros amigos, poderia nosso Senhor Jesus Cristo ser mais claro do que foi? Quando eu estudo São Mateus capítulo 24, eu fico impressionado. A pergunta dos apóstolos era uma pergunta dupla. Quando sucederão estas coisas? Que estas coisas? Não ficará pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. E houve terremotos, e houve fomes, e houve problemas, etc., e falsos cristos. Jerusalém foi cercada, ameaças de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, e Jerusalém foi destruída. Depois Jesus disse que haverá um grande período de tribulação para os cristãos. Chegou ao final em 1773. Exatamente como disse Jesus, logo em seguida, o escurecimento do sol, a lua sem a sua claridade, depois a queda das estrelas, e depois últimos dias precedendo o fim. Poderia Jesus ser mais lógico do que foi? E agora vejam que fato. A maior parte disto já se cumpriu. Seja o maior erudito na universidade, ou seja o homem lúcido da rua, ninguém que examinando estes fatos com cuidado, pode negar a realidade do que aí está. E agora, diante disto, vem a pergunta: em que tempo estamos nós? Estamos nós no tempo da destruição de Jerusalém? Não. Estamos nós no tempo desta grande tribulação? Não. Estamos nós no tempo do escurecimento do sol, da lua e das estrelas? Não. Onde nós estamos? Ao igual que aqui, estamos vendo guerras, rumores de guerras, falsos cristos, etc. Característica dos últimos dias. Nós estamos vivendo por aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas Ele deu sinais claros, inegáveis, de que nós estamos chegando perto daquele dia glorioso, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar outra vez. Que dia maravilhoso será para os cristãos que o aguardam. Diante disto, me vem à mente um texto da Bíblia Sagrada. Está em Amós capítulo 4, versículo 12. Veja o que diz: e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Parece que Deus está falando para mim, está falando para você. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Vá para um lugar a sós, toma a tua Bíblia, estuda, confessemos os nossos erros, nossas falhas, vivamos segundo a Bíblia Sagrada, preparemo-nos para encontrar com Deus. Que Deus te ajude. E agora, antes de terminarmos, e depois da vinda de Cristo, o que haverá? Você quer saber? Próximo estudo continuaremos. Até lá!